Olá, queridos, tudo bom? Aqui é Cris Moreira, novamente com vocês. É com muita alegria que hoje eu venho compartilhar um tema de extrema relevância, porque além de ser um tema que tem a ver com a consciência jurídica, que é o, digamos assim, o tema central do nosso canal, ele também está relacionado com uma consciência espiritual. E consciência essa que não tem nada a ver com religião, e sim uma consciência transcendente, se assim pudermos dizer. Uma consciência que visa a fazer a vontade do nosso Criador, do nosso Deus, independentemente de qual seja a sua religião. Nós estamos falando aqui de algo maior, de algo mais amplo. Então, queridos, hoje eu vou trazer uma distinção que eu acredito que vai em muito aclarar, a visão de vocês em relação às leis humanas e às leis universais, ou seja, as leis criadas por Deus para expressar a sua voz, para expressar o seu querer e que está, sobre tudo e sobre todos. Então, são leis ditas universais porque elas têm algumas características que expressam claramente, a vontade do Criador, do nosso Deus, né? Que é único, que é indivisível, que, portanto, devemos obediência irrestrita, absoluta, incondicionada. Assim como as leis humanas, mas já já nós vamos ver por que é que a nossa sociedade, por que é que a natureza, apesar de ser movida, dirigida, condicionada por leis que visam, num primeiro momento, dirimir os conflitos sociais, essas não conseguem dar conta, desses conflitos. E aí, nesse ponto, vocês poderiam me indagar, e com relação às leis universais, elas dão conta? Vamos já já, responder isso para vocês. E mais do que isso, eu gostaria que vocês mesmos chegassem a essas conclusões. Primeiramente, antes de começarmos propriamente o conteúdo de cada uma dessas leis universais, eu gostaria de estabelecer algumas características que a distinguem das leis humanas. As leis universais, elas são eternas, elas são inexoráveis, ou seja, elas são de aplicação a despeito da vontade ou não de quem, digamos assim, a descumpre. Elas são, até coloquei aqui, elas são perfeitas, elas são discretas, elas são sábias, elas são justas, elas são magnânimas, elas são estritas porque elas se condicionam exatamente àquele descumprimento, elas não vão além nem a quem. Elas são rigorosas e efetivas, amplas e generosas e também imutáveis. Essas são as características das leis criadas por Deus para reger todo o universo e tudo que nele está, inclusive nós. Então, quando a gente pensa em tudo e todos, a nossa visão deve se ampliar também. Vamos pensar, por exemplo, na Via Láctea, nos sistemas, nos vários sistemas que se interligam para dar vida à Via Láctea. O planeta Terra é só um dos planetas que compõem a Via Láctea. E nós ocupamos o planeta Terra. 3/4 de água e 1/4, de terra, onde nós humanos, vivemos. E muitos sobrevivem. Certo? Então, agora nós vamos falar de algumas das características das leis humanas. São poucas. Primeiro, elas são feitas para a generalidade das pessoas, ou seja, elas têm um efeito no direito dito erga omnes, ou seja, para todos os homens. Embora, infelizmente, nós saibamos que, para alguns, às vezes, elas são flexibilizadas, Mas deixe estar, vamos prosseguir. Elas são imperativas, ou seja, elas são criadas para serem cumpridas. Sim, até então, nós sabemos que é assim para a maioria das pessoas, certo? Elas são abstratas porque elas preveem uma situação hipotética antes mesmo da realização dessa coisa, dessa circunstância, desse ato dito infracional. Vamos imaginar o campo do direito penal, é muito fácil para a gente ter essa ideia.
O legislador abstratamente entendeu que matar alguém é crime. Então, antes que alguém mate, já está lá no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena de tanto a tantos anos. Então, a ninguém digamos assim, cabe a alegação de desconhecimento de lei, porque a despeito de estar escrito, a noção de bem e mal já permeia a natureza humana também, certo? Até uma criança de 1 ano sabe que matar alguém é errado. Mas ainda assim o legislador teve que dizer que matar alguém é crime. Entendem? Digamos assim, o ponto de brutalidade, né, digamos assim, de rudeza da natureza humana. É como o povo de Israel lá que, né, era de ciência de todos que era um povo de dura serviço. O que significa dura serviço? Um povo duro de tratar, um povo duro de compreender, um povo difícil de assimilar. Muitas vezes, aquilo que é óbvio, aquilo que é natural, aquilo que é inerente ao instinto de preservação humana, né, digamos assim, de procriação natural da espécie, né? E aqui nós vimos o contrário, é homem contra homem, né? E isso nos choca demais. Mas continuando. E ainda com relação a essas leis, nós vimos agora há pouco que as leis universais, elas são imutáveis, portanto, elas são irrevogáveis, ao contrário, são de aplicação inexorável, ou seja, independentemente, né, de quaisquer atitudes da pessoa que descumpre essa lei, elas vão ser aplicadas, a menos que a pessoa se conscientize, né, e também, digamos, pratique ações que gerem um equilíbrio na balança, né, de Deus, e aí sim essa pessoa possa sofrer uma espécie de um perdão de Deus, sim, porque as suas atitudes melhores serão em maior peso do que... E com relação às leis humanas, gente, como é que funciona isso? Nós sabemos que elas são passíveis de revogação, e essa revogação pode ser total, pode ser parcial. Por quê? Porque as leis humanas, elas têm uma característica de mutabilidade, porque elas são dependentes do fato social. Como assim, Cristina? Fato social. Sim, o fato social ele é mais rico do que digamos assim, a ingerência e o poder do legislador de confeccionar uma lei. Primeiro acontece o fato social e depois o legislador tenta, né, criar uma lei para, digamos assim, estabelecer limites ou mesmo coibir, né, aquela atitude através da imperatividade da lei que determine uma pena, uma sanção, uma reprimenda ou uma reparação de danos, a depender dessa lei, né, tratar de temas ligados à esfera civil ou penal. Deu para entender até aqui? Ou seja, me fiz claro até aqui? Então, continuando, né? Então, falando ainda da possibilidade dessas leis serem revogáveis, nós vimos que elas podem ser revogadas parcialmente, totalmente. Elas também, olha só, podem ser declaradas inconstitucionais, ilegais. Entendem isso? Ou seja, se uma lei for criada e tiver em descompasso com a Constituição, que é a pirâmide, né, desse ápice de, digamos assim, de legislações que regulam uma sociedade, ela pode ser considerada inconstitucional ou mesmo pode se tornar ilegal, né, por alguma circunstância, tá? E assim sair de vigência, sair do cenário jurídico de imperatividade, de coerção, de generalidade, de abstração, de todas essas características que nós acabamos de ver. E também, gente, elas podem ser, digamos assim, cair no desuso. Vou trazer rapidamente um exemplo para vocês, para ficar clara a noção. O nosso Código Penal vigente, ele foi criado em 1940. Imaginem só como era a nossa sociedade de 1940. Embora eu abra um parênteses aqui para dizer o seguinte, nem tudo que é bom para uma época é bom para uma vida. Veja bem aonde eu vou chegar. Naquela época, o legislador atribuiu ao adultério né, a pecha de crime. Então, o artigo 240 do Código Penal tratava do adultério como crime. Então, chegamos agora aos anos, né, de 2010, 2000, não lembro mais exatamente qual foi o ano, essa prática deixou de ser crime dentro da visão do Código Penal. Mas moralmente falando, eticamente falando, essa conduta é aceitável? Entendem o que eu quero dizer? Ou seja, às vezes, uma lei ela é revogada pelo desuso, que é muito tempo antes dele ser revogado formalmente,
o adultério passou a ser desconsiderado como crime pelo desuso da norma, ou seja, os costumes a respeito, né, acabaram absorvendo essa prática como natural, né, na espécie humana, né? Veja bem, coloca um asterisco aí, tá, gente? Então, passou-se por cima do caráter ético, passou-se por cima do caráter moral, enfim, de várias considerações, né, até mesmo espirituais a respeito do tema. Mas continuemos. E as leis também humanas, elas podem ser descumpridas. Infelizmente, nós sabemos que essa característica, ou seja, delas serem passíveis de serem descumpridas, também ocorrem, né, com as leis universais. A diferença é que muitas vezes as leis humanas são descumpridas e tudo fica por isso mesmo. Há uma impunidade. E justamente essa noção de impunidade, mesmo diante do descumprimento da norma, da lei, é que talvez seja um incentivo para esses grandes males que todos nós sabemos que têm acontecido na nossa sociedade. E não é de agora, infelizmente. Desde o homem primitivo, né, nós já sabemos da tendência humana, na parte maligna que habita em nós também, do descumprimento, da rebeldia, da rebelião. Né? E aí, traçando esse paralelo de análise, e com relação às leis universais, gente, como é que seria a consequência para o descumprimento? Já as leis universais, elas não perdoam. Se nós descumprirmos, teremos que pagar pelas nossas, né? Ou seja, haverá uma consequência. Mesmo que de alguma maneira minimizada por boas práticas, né, por uma, digamos assim, uma ativação de uma consciência do bem, pelo desejo de fazer o bem, ainda assim, porque ela tem a característica da inexorabilidade, ou seja, a inafastabilidade das suas incidências. Vejam bem, ainda que ela venha eventualmente de maneira mais branda, embora nós vimos que uma das características é o rigor, mas nós também podemos mudar. Então, mesmo que nós tenhamos descumprido no tempo da inconsciência uma lei universal, uma lei de Deus, se nós mudarmos, né, em espírito e em verdade, Deus pode sim ser compassivo conosco. Mas essa noção é diferente do descumprimento que ocorre na esfera humana, digamos assim, terrena. Que aqui, muitas vezes, o descumprimento, ele é considerado como algo até natural, ou mesmo até incentivado, né? Pelo menos para aqueles que, né, são afortunados, enfim, nós conhecemos a história, eu não quero entrar nesse meandro. Inclusive, gente, tem um artigo no Código Penal que diz que é direito, por exemplo, no âmbito penal, do preso fugir, é um direito dele fugir, tentar fugir, pelo menos, né? Tentar fugir. Mas eu gostaria agora de colocar para vocês algumas leis universais, para que vocês possam assim, entender que mais importante que as leis humanas é estarmos sujeitos e cumpridores dessas leis universais. E por que eu digo isso a vocês agora nesse momento? Porque normalmente uma pessoa que busca conhecer as leis de Deus, a maneira como Deus se expressa a todos e a tudo, é uma pessoa que já está com um grau de consciência que fará com que ela não deseje descumprir também as leis humanas. Então é como se fosse uma coerência entre o que ela traz consigo na sua espiritualidade, o que ela traz consigo na sua consciência e aquilo que ela externa em relação às suas atitudes humanas. Então ela vai ser uma pessoa respeitosa, ela vai ser uma pessoa que naturalmente vai colaborar com a vida em sociedade. Então, gente, como esse assunto para mim é de extrema importância, e eu como advogada, eu acho que todo advogado, todo operador do direito, ele tem a obrigação de conhecer as leis universais de Deus. Mas esse assunto não é divulgado. Talvez esse assunto não seja nem de interesse da maioria. Talvez muitos até não tenham nem acesso e por isso desconhecem e não falam a respeito. E como é que eu cheguei a esse assunto, gente? Algumas leis eu já conhecia da Bíblia, né? Mas a profundidade do tema me chegou ao me tornar estudante de logosofia. E eu, né, por, digamos assim, fidelidade à fonte,
tenho que compartilhar com vocês essa informação. Ao me tornar estudante da ciência logosófica, eu tive a oportunidade de aprofundar estudos que hoje para mim são sagrados. Eu desejo viver ao amparo das leis de Deus, das leis universais, né, que regem toda a criação divina, para que a minha vida seja melhor, para que eu seja mais feliz e para que eu possa fazer feliz também as pessoas que me cercam. Sim, e ter uma vida mais tranquila, mais serena, mais fácil. Sim, mais fácil, porque quando a gente age de acordo com essas leis, a nossa vida se torna mais simples, mais facilitada. Não é que seja fácil, no sentido assim do, digamos assim, do agir descompromissado. Não é isso, ao contrário. Para você agir ao amparo das leis universais, você tem que ser uma pessoa extremamente consciente e ciente de quais são essas leis para todo o tempo, em todas as circunstâncias, buscar, né, viver ao amparo delas. Então agora eu vou listar para vocês algumas, porque eu entendo que esse conhecimento é muito relevante. Lei da evolução. A primeira delas é a mais importante. Todos evoluímos? Sim. Mas se você não tem consciência disso, você vai evoluir muito lentamente. Porque você não terá a preocupação de viver, digamos assim, conscientemente um processo evolutivo. Porque quando a gente busca essa consciência do processo evolutivo, nós nos tornamos ligados com tudo e desejamos fazer o bem o tempo todo. Claro que podemos errar, claro que podemos, às vezes, né, fugir à consciência plena, mas ainda assim, né, pelo menos na maioria do tempo, nós vamos buscar ser melhores conosco mesmo, com as pessoas que nos cercam. Lei do movimento, nós temos que estar em movimento, e o movimento não é só físico, não, é mental, é emocional e físico, claro, trabalhando, estudando, pensando, realizando. Lei da lógica, há uma lógica em tudo. A gente pensa que a lógica só afeta a matemática, mas se nós formos fazer estudos mais profundos, a matemática se aplica a tudo. Tudo, 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 tudo. É uma grande ciência. Lei da irmandade, né? Que tem muito a ver com o altruísmo, com a fraternidade, com a solidariedade. Lei do conhecimento, que diz que nós temos que o tempo todo buscarmos conhecimento para a nossa vida. Evolução através do saber. Como é que eu me torno consciente se eu desconheço algo? Lei do esforço. Nós aprendemos que a luta é dura, é difícil, é ruim e nós tendemos a nos afastar dela. Mas, gente, o esforço faz parte da vida. E feliz daquele que se esforça para buscar algo com constância, né, com vigor, enfim, mantendo, né, o seu foco. Lei da herança. Sim, nós herdamos em vida tudo aquilo que nós geramos para ela, através de todas essas leis anteriores que nós acabamos de dizer. Como é bom nos esforçarmos para herdarmos de nós mesmos uma vida digna, uma vida que vale a pena ser vivida, em todos os sentidos que ela for capaz, né, de se realizar. Lei da adaptação, sermos capazes de nos adaptar às mudanças que muitas vezes a vida nos impõe. Gente, nos adaptarmos. Isso tem uma profundidade incrível, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Lei da reciprocidade ou da correspondência, que tem a ver também com a lei da semeadura, né? É a mesma lei, né? Ou seja, eu tenho que estar entendendo que o que eu fizer eu vou receber de volta, certo? Que para toda ação há uma reação e no universo não é diferente. Lei do afeto. O que é o afeto? O afeto é o amor trazido à consciência e expressado. É um amor conscientemente expressado. Que coisa mais linda. Lei do amor, o amor sublime, o amor ágape, e um amor expressado em qualquer das suas formas, a começar do amor do Criador por nós. Sim, esse amor sublime, esse amor altruísta, esse amor ágape, esse amor que transcende muito, né, as nossas limitações e que nos amem independentemente de como nós sejamos. Analogia, lei da analogia. Nós temos que perceber que processos análogos aos da nossa própria vida
acontecem o tempo todo na natureza. Mas nós temos a sensibilidade para captar isso? Muitas vezes não. Não estamos atentos o suficiente. Mas eu recomendo que estejam, hein? Lei do bem e do mal. Ou seja, a natureza ela é dual. A natureza em si e nós também, né? Então, que nós saibamos que em nós existem as duas naturezas, mas que façamos prevalecer a natureza boa, do bem. Foi para isso que Deus nos criou. As leis de câmbios, que são as leis de troca. Sim, podemos trocar, evoluir. Aquela síndrome de Gabriela, lembra? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Só um minutinho, gente. Nina, quieta. É a minha cadelinha que está latindo, desculpem. Então, a lei de câmbio é a possibilidade de trocarmos dentro de nós maneiras de pensar, conceitos, preconceitos, crenças e evoluirmos assim. Câmbios, trocas. Lei da caridade, sermos bons naturalmente, sem querer parecer bem na foto, bonito na foto. Ser bom porque a sua essência é boa, então isso flui naturalmente, de maneira, a sua generosidade acaba sendo algo natural em você, que se expressa naturalmente, como rios, né, cujas águas, né, são levadas naturalmente para um curso do bem. Causa e efeito, que é a lei da semeadura também, né, que a gente falou da correspondência, mas tem essa mesma conotação. A lei cíclica, que fala dos ciclos de vida e que nós devemos ter consciência de vivermos bem cada ciclo através do qual estejamos a viver, por meio do qual estejamos a viver ou a atravessar. E isso vai nos trazer muito mais paz, alegria e felicidade. Lei da compensação. Sim, sim. A lei da compensação. Pensemos na palavra compensação. Lei do conceito. Sim. Tudo requer um conceito. Mas será que nós estamos atribuindo os conceitos certos ao que pensamos que já sabemos? Ou estamos nos deixando levar pelos conceitos socialmente impostos e muitas vezes deturpados? Querem ver? O que é conceito de felicidade para você? Será que é aquele conceito de estar o tempo todo no Instagram ostentando algo que não tem nada a ver com você, mas que você precisa parecer ser para ser aceito? Ou seja, falo no Instagram, mas nas redes sociais de uma maneira geral. Ou seja, ter uma necessidade incrível de parecer ser aquilo que você não é, porque você tem uma necessidade incrível de ser aceito, porque você acha que não é. Ou seja, o seu ser, ele está empobrecido, enfraquecido. Mas eu te digo agora, nesse momento, você naturalmente já é. Você só precisa saber disso e tomar posse disso. Porque nós já sabemos que você é, que você tem valor, que você tem importância. Agora, tome a consciência sobre isso. Lei da conduta. A quantas está a nossa conduta no dia a dia? Como nós somos? Nós pensamos sobre isso? O que a nossa conduta, né? As nossas condutas reverberam no meio social que nós vivemos. Essa conduta tem muito a ver com individualidade. Quando eu sei quem eu sou e me aceito e sinto que estou no caminho certo, eu não tenho vergonha das minhas condutas. Eu sou simplesmente eu. Eu assumo uma individualidade que é diferente de personalidade. Personalidade tem a ver com persona, com capa, com personagem. Individualidade tem a ver com a unicidade com a qual Deus me criou. Eu sou único na multidão de todos os semelhantes queridos que Deus também criou. Todos nós somos únicos, todos. Impressão digital, tudo em nós é único. Lembra-se, né, das nossas marcas próprias. E nós temos que saber valorizar isso e expressar isso com naturalidade. Lei do conjunto, nós somos mais fortes em equipe, sempre valorizando o conjunto. Lei da consequência, que é da causa e do efeito também. Lei da conservação, né? Aprender a conservar, por exemplo, trazer à memória aquilo que nos traz alegria, trazer à memória aquilo que também nos trouxe frustração, para que nós não repitamos, né, nas nossas vidas o que nos trouxe tristezas, dissabores.
Então, essa é a lei da conservação da própria vida. Sim, a lei da conservação do que é bom em nós. Lei da conservação da consciência, do conhecimento. Reflitam sobre isso. Lei da correspondência, novamente, né? A lei do direito. O direito como, não necessariamente como ciência, mas aquilo do direito como certo, aquilo que é certo. E notem que entre certo e errado há uma confusão muito grande de conceitos. E isso é de propósito, né? Esses conceitos têm sido muito manipulados ao longo de muitos anos, muitos anos. E hoje em dia nós percebemos a confusão na qual as pessoas se encontram, a maioria delas, né? Quando não param para pensar e analisar, não só em si mesmas, mas em tudo que tem acontecido. Quantos conceitos deturpados, gente? Quantos? Reflitam também sobre isso. Então, ó, e a lei do equilíbrio, que eu acho que nós já falamos, né? Que é tão fundamental para que nós estejamos, assim, a nos interessar e aprofundar sobre tema tão relevante. Então, hoje, né, nós vamos parar por aqui e eu gostaria muito que vocês pensassem sobre essas leis todas que nós acabamos de dizer. Elas não foram esgotadas. Certamente, quando nós, né, nos debruçarmos com mais profundidade, vamos nos deparar com outras leis universais, ou seja, as leis de Deus, do nosso Criador. E eu gostaria muito que vocês assim pensassem, né, que tudo que Deus faz é eterno, é perene, não é circunstancial, não é ao acaso, não digamos assim, fruto de uma circunstância gravosa sofrida em sociedade. Não, são leis eternas que sujeitam a todos e, portanto, devem ser respeitadas. Olha, gostaria que vocês dessem o seu like, se vocês chegaram até aqui comigo, compartilhassem esse vídeo, se inscrevessem no canal se ainda não são inscritos, para que o YouTube entenda a relevância, né, do que estamos a tratar aqui. E não poderia ser diferente, né, eu tratar de temas assim, porque, na verdade, hoje, como advogada, eu pretendo ser uma advogada diferente. Como assim? Hoje eu tenho vivido um tempo que eu estou mais preocupada com a causa do que com os efeitos. Ou seja, se meus clientes me procuram por alguma razão, a primeira coisa que eu faço é ouvi-los profundamente, com muita atenção, para entender primeiro o que causou aquela dor neles, para só depois pensar numa medida que possa lhe ser útil, sem necessariamente pensar no processo. Não será necessariamente o processo que será o remédio, o elixir curativo, e sim, muitas vezes, a compreensão das causas. E as causas começam justamente por conhecendo, né, aquilo que está em consonância com o nosso ser ou em dissonância, né, com incoerência em relação àquilo que somos e aquilo que devemos fazer. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Obrigada. Deixe seus comentários, eu vou gostar muito de lê-los, tá? Beijos!